Bom, e hoje, para frente, como é que fica o tempo então, Thaís? Bom, a chuva diminui, tanto em São Paulo quanto no estado do Rio de Janeiro como um todo, viu, Marcelo? Quem trouxe essa chuva ontem para a capital paulista foi uma pista de ventos úmidos que se formou entre dois sistemas, aquele que está no sul, a alta pressão, e a baixa, que está no sudeste. Não só São Paulo, como o Rio de Janeiro, que vocês viram aí, São Paulo teve 40 milímetros. Esses ventos também levaram chuva muito forte para Santa Catarina. Em Floripa, choveu quase 100 milímetros, perto da média do mês inteiro, só ontem, gente. E em Juiz de Fora, Minas Gerais, também ali, toda aquela faixa próxima ao Rio de Minas, estava no alerta de temporais e por lá os ventos chegaram a quase 100 quilômetros por hora. Bom, falando de hoje, a capital paulista está fora do risco de temporal para hoje. A máxima chega aos 25 graus. Tem previsão de chuviscar agora pela manhã. O sol deve abrir, Marcelo, mas a máxima não passa dos 25 e à tarde tem chance de chover, só que de maneira mais fraca e isolada. A gente vai trazendo os detalhes ao longo do Hora 1 para ver como é que começa o céu aqui na capital, mas é isso, chuva menos volumosa para cá, gente. Essa pista de ventos, ela já não existe mais hoje, porque veja que a baixa pressão, ela se afastou um pouco da alta, ela está subindo em direção ao nordeste e aí já não tem tantos ventos úmidos direcionados aqui para o sudeste do país. A gente tem então a baixa levando chuva ainda para o Espírito Santo, para a Bahia, e aí ao longo do fim de semana essa chuva vai espalhar até para o sertão, Marcelo, o que é uma boa notícia, só que tem risco de temporal. Aqui a alta ainda manda ventos úmidos para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, que ainda estão no alerta para ondas que podem chegar a 3 metros até a noite de ontem, até a noite de hoje, então fica essa atenção. Tem chance de chuva moderada a forte, portanto, no litoral do Rio Grande do Sul até o Paraná. Passando para esse próximo aqui, a gente mostra o norte do país. Ainda tem aquela zecite mandando muita umidade para o norte. Então, a gente tem áreas do Amazonas até o Pará e sul de Roraima, com risco de temporal hoje. Eles avançam, vejam, para o centro-oeste, pegando o sul do Pará até Mato Grosso, parte Tocantins, bem o norte de Goiás. Nessa faixa do Maranhão até o Ceará, descendo pelo Piauí, finalmente chegando ao norte da Bahia e a parte do interior, tanto do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, onde hoje pode ter chuva forte para lá, viu, gente? E na faixa do Espírito Santo, pegando essa pontinha de Minas e a Bahia até o Recôncavo Baiano. Veja os destaques das cidades, onde chove mais. São Luís, 40 milímetros. Em Teresina, 35 milímetros. Manaus, 30, Salvador, 25. Lembrando que Salvador, a chuva aperta mais. Vamos começar abrindo câmera de Belo Horizonte, Marcelo? Vamos nessa. Ver como é que está o tempo por lá? Hoje, assim como São Paulo, tem chance de garoa, chuva fraca ao longo do dia. Agora, a temperatura deve estar na casa ali dos 19, 18 graus, mas vai fazer calor, máxima de 29, mais quente que aqui em São Paulo. E para fechar, vamos ver o céu de Salvador, que está nesse alerta para o fim de semana. Hoje essa chuva aperta mais que nos outros dias e amanhã previsão de quase 50 milímetros, Marcelo. Muita coisa para lá. E hoje 33 graus, então como está muito quente, tem chance de formar já nuvens de temporal para lá. Então, bastante atenção. Daqui a pouco mais detalhes para o fim de semana. Detalhe mais o Nordeste e também o Centro-Oeste do país. Até já, Thaís. Thaís Lucchesi, de volta aqui comigo para a gente falar mais um pouco sobre a previsão do tempo. Exato, falando dessa chuva, né? Ainda tem chuva forte, ela está se deslocando para o nordeste do país em áreas que estão enfrentando estiagem. Chuva muito bem-vinda, mas ficam os alertas, né? Que quando ela vem, costuma trazer alguns transtornos nas cidades menos preparadas, né? Um sistema de baixa pressão no Atlântico, que trouxe bastante chuva aqui para o sudeste esses últimos dias, ele está se deslocando agora em direção à Bahia. Hoje ele ainda está sobre o Espírito Santo, mas já influencia o tempo no nordeste e amanhã essa chuva tende a aumentar, inclusive. Vamos para a Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, que hoje a máxima, gente, não passa dos 27 graus. Não sei se está chovendo, não dá para ver muito bem, Marcelo, mas 25 milímetros para lá. É que ali em Vitória é mais alto, né? Então, às vezes, fica essa névoa. Mas Exato. A chuva, se está falando que vai chover mesmo. 25 milímetros para hoje e para amanhã também. É uma chuva que deve vir forte, então uma área que está em atenção, felizmente, né? E ela se espalhando pelo interior. Veja esse mapa que mostra, então, os acumulados para hoje. A notícia, então, que não só a faixa leste, mas a gente tem até o interior
interior da Bahia. E essa chuva ganha força, inclusive, em áreas de Pernambuco, áreas da Paraíba, Rio Grande do Norte, ainda o sul do Maranhão, que não estava tendo tanta chuva, só a faixa mais ao norte, e o Piauí. Você vê que 50 milímetros lá no norte do estado e algumas pinceladinhas de rosas mais para cá. A chuva tão bem-vinda ali para o Piauí, que a cidade de São João do Piauí, no estado, que fica mais ao sul. Detalhe para vocês que teve chuva abaixo da média em fevereiro e março, só janeiro, que foi muito acima. E olha a discrepância, Marcelo. A previsão para janeiro de 122 chegou a quase 150, mas fevereiro, choveu 8 milímetros e março 60. A gente mostrou que uma cidade ali perto, Fartura, que tem o nome justamente por causa de uma lagoa, né, que sempre foi farta, praticamente secou por lá. Então a chuva que deve vir é bem-vinda, mas não vai trazer tanto alívio para essa estiagem. Já mais ao norte da região nordeste, a chuva tem vindo com força. Fortaleza na sua tela, que hoje tem máxima de 30 graus. Fortaleza não está na rota dos temporais, mas pode chover forte hoje. As nuvens já estão aí aparecendo carregadas, né, Marcelo? Bem carregadinhas, né, Thaís? Exato. E amanhã tende a diminuir. Hoje fica esse alerta, então. Vamos ver como é que ficam as temperaturas hoje pelo país. A gente tem máxima de 27 graus em Porto Alegre. Curitiba ainda é a capital mais fria, vai ficar mais fria que ontem, máxima de 23. São Paulo chega aos 25. Aqui Vitória chega aos 30, a mesma máxima de Cuiabá. Rio Branco 29, Boa Vista com 32 graus. 27 em São Luís, que está na rota dos temporais e tem chuva forte prevista para hoje, e Salvador com 33, também com previsão de chuva forte e temporal amanhã. E quero trazer informação para vocês, gente, que a NOAA, a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, que analisa os sistemas climáticos aí pelo mundo, anunciou oficialmente o fim do fenômeno Laninha. Esse novo boletim foi divulgado ontem, aponta aqui o Pacífico, bem essa faixa aqui do meinho dele, que está amarelo, mais para cá, já está com menos 0,1 grau. Portanto, gente, a gente está na situação de neutralidade. Já estávamos, mas esse boletim agora traz esse anúncio oficial. Os próximos meses, então, o que teremos? A gente vai ficar suscetível à temperatura dos outros oceanos. Do Pacífico mais próximo, aqui é o Brasil, do Atlântico, do Índico, e a tendência é que a chuva não fique mais acima da média no norte e nem abaixo da média no sul. Tende a voltar a chover, Marcelo. Vamos acompanhando. Fraco como previsto, né? Exatamente. E rápido. E neutralidade por enquanto. Nem tendência para Laninha, nem tendência para El Ninho. Vamos acompanhar como ficamos. Obrigado, Thaís. Até já já. Thaís Lucchesi com o nosso resumão do dia e a previsão para o fim de semana. Marcelo, hoje os temporais, tenho que lembrar deles, né? Atingem o estado do Amazonas, a maior parte está em atenção. Também o norte de Mato Grosso, sul do Tocantins, norte do Espírito Santo até o recôncavo baiano. Maranhão, Piauí, Ceará e oeste de Pernambuco também podem ter chuvas fortes já hoje. Vamos para o sertão, então, ver como é que essa chuva está se espalhando. Bom Jesus na Lapa aí na tela para vocês. Você vê que já tem bastante nuvens por aí, né, Marcelo? Essa câmera é muito linda, né? Mostrando ali a catedral. O pessoal está esperando essa chuva no sertão. Tá, e muito. Hoje a máxima não passa dos 30 graus, né? Menos quente do que costuma fazer aí, de calor. Hoje já tem previsão de 30 milímetros, amanhã aumenta 35. Então, fica atenção também para os temporais que podem vir nesses próximos dias. Veja que o Nordeste hoje aparece na área em verde escuro do mapa, inclusive, gente, ou seja, com mais nuvens ao longo do dia. A alta pressão que costuma impedir a chuva de chegar, ela se deslocou um pouquinho mais para o centro do país, onde tem muita umidade, ela também não consegue dissipar a chuva por lá. E aí a umidade consegue avançar pelo interior do Nordeste. Então, a gente tem no verde claro chance de chuva mais isolada, que podem vir até uma pancada ou outra mais forte. E o tempo fica firme hoje só bem no oeste, sudoeste do Brasil, pegando ali o sul de Mato Grosso do Sul, passando pelo Paraná até o interior do Rio Grande do Sul. Palmas, gente, não está na área dos temporais, mas pode ter chuva forte. A faixa mais ao sul ali do estado do Tocantins, que está na rota dos temporais, mas Palmas tem 35 milímetros para
para hoje. É bastante coisa, a máxima não passa dos 27 graus. Florianópolis, que teve muita chuva ontem, hoje tem risco de pancadas fortes, mas menos que ontem, 20 milímetros e 25 graus. Brasília e Rio de Janeiro é uma chuva mais moderada para hoje já, 10 milímetros para as duas capitais e máxima só de 28 graus. Vamos ver Florianópolis, que eu acabei de mencionar para vocês, que ontem teve aí quase 100 milímetros, uma chuva que representou praticamente tudo que costuma vir no mês de abril. Marcelo, trouxe transtornos para lá, a gente mostrou, né? No nosso horário já havia muitos raios. Exato. Tinha bastante raios já, a gente já mostrava mesmo. E hoje a gente não tem tanto vento sendo deslocado para lá, porque aquela pista de ventos que se formou, Marcelo, ela se dissipou porque os dois sistemas se distanciaram. O fato da baixa pressão estar indo para o Nordeste melhora a condição até em Florianópolis. Pode chover, mas de maneira menos volumosa que ontem, digamos assim. Ainda assim, num ponto ou no outro da cidade, ela pode ser forte. Voltando aqui para os nossos mapas, eu quero detalhar para vocês o que a gente vai ter ali para os próximos dias. Nesse mapa de sistemas aqui, que é o próximo que eu destaco para vocês, a zona de convergência intertropical, ela continua atuando sobre o norte do Brasil, mandando bastante chuva para o Amazonas, também para o Amapá. A gente tem os ventos alísios, que é essa umidade que entra pelo Nordeste, e ela consegue avançar para o interior, inclusive aí no fim de semana, porque a alta pressão se deslocou, então não é só a faixa leste que vai pegar essa chuva. Vindo mais aqui para o sul e o centro-oeste do Brasil, tem essa baixa pressão no Paraguai, estão vendo aqui, ó, ela vai se formar no sábado e vai aumentar a chuva por aqui. Tem também uma frente fria que vai se formar no domingo e vai aumentar a condição de chuva para o Rio Grande do Sul, a princípio no domingo, e depois dela vem essa alta pressão. Então aqui no próximo mapa eu destaco para vocês Mato Grosso, Campo Grande, tem previsão de chuva forte amanhã. Hoje, Campo Grande é uma chuva mais fraca, mas veja que amanhã chega a 40 milímetros, gente. É muita coisa, pode trazer transtornos para as cidades. E no acumulado, entre sábado e domingo, pode chegar, aliás, de sábado até segunda, pode chegar aí perto dos 100 milímetros, com máximas aí de 28, 26 e 29 graus. Então, Campo Grande em atenção. E Salvador, que está vindo na rota aí dessa baixa pressão, hoje chuva já de 25 milímetros, amanhã 50, domingo 30. Então, ao longo de hoje até domingo pode vir mais de 100 milímetros. Vamos ver o céu de Salvador? Parece que o dia está amanhecendo bonito. O Cris falou aqui no meu ponto. Olha que bonito, Marcelo. Lindo, 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 hein? Maravilhoso, gente. Vale a pena dar uma olhada aí. Você que está correndo para sair para trabalhar, dá uma olhadinha nesse céu. Claro, com bastante atenção para a chuva que vem forte ao longo do dia. Para fechar, Recife na tela, que também está bem bonito. Para a gente se inspirar aí nessa sexta-feira, olha que coisa. Certeza que é o Elvis Lopes está nessa imagem. Gente do céu, olha esse mesmo. Elvis. Obrigada por essa imagem. O reflexo do sol dá até para começar o dia melhor. Muito bem, Thaís. Então essa foi a previsão do tempo do Hora 1 desta sexta-feira. Sexta-feira com alerta de temporais em parte do norte, centro-oeste e principalmente o nordeste. Há previsão de chuva hoje no nordeste, inclusive no sertão. Esses temporais aí podem ser acompanhados com muita chuva, alagamentos, ventos fortes e também raios. Hoje as capitais que devem ter os maiores acumulados de chuva devem ser São Luís, com cerca de 40 milímetros, Teresina, cerca de 35, Manaus, 30 e Salvador, 25. Palmas também tem previsão de bastante chuva hoje, cerca de 35 milímetros. Porto Velho de 30, e mesmo com a chuva, o calor deve prosseguir nesta sexta-feira, o que pode intensificar mais as chuvas. Hoje, Vitória e Cuiabá devem alcançar os 30 graus, Rio Branco 29, Boa Vista 32 e Salvador, que deve ser uma das capitais mais quentes hoje, pode alcançar os 33. Já na parte sul do país, as temperaturas seguem um pouco mais amenas, como em Porto Alegre, que não deve passar de 25, e Curitiba, que deve ser uma das capitais mais frias, não deve passar de 23 graus. São Paulo hoje deve contar com temperaturas amenas e não passando de 25. Então é isso, se você ficou informado, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo. Se você puder, comenta pra gente como está o tempo pela cidade onde você mora. Então é isso, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.